Certo dia, um homem, em busca de respostas para perguntas que muito o angustiavam, andava pela rua até que se aproximou de um jardim muito bonito e passou horas contemplando aquelas flores. Um vizinho que ali morava achou aquela atitude muito esquisita e chamou um guarda civil para saber o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, o guarda se aproximou, meio grosseirão, e perguntou ao homem: "Quem é o senhor?" O homem então olhou de cima a baixo o guarda e lhe disse: "Se o senhor tiver a resposta para essa pergunta, eu lhe serei eternamente grato." Eu fiquei imaginando o que o guarda pensou depois dessa, né? Gosto dessa história. Deve ter levado a empresa. Não é possível. Mas é interessante, né? Simples, história simples, mas muito rica. Porque a gente pode perceber na resposta desse homem que estava angustiado, né? Que ele é um filósofo, né? E que ele é uma pessoa que está preocupado com questões que são realmente importantes. Ou seja, ele não está mais preocupado com questões triviais, né? Embora essas questões triviais também sejam relevantes na vida. Mas ele vê, aquilo que estava angustiando ele não era a conta que ele tinha para pagar, aquilo que estava angustiando ele não era o relacionamento dele, não era nada disso que são coisas do mundo. As coisas que angustiavam ele eram coisas da alma, eram coisas essenciais. Era quem ele realmente é, eram coisas associadas à sua verdadeira identidade. E é muito interessante porque pode parecer estranho que num primeiro momento ele busque essas respostas contemplando a natureza. Porque parece assim, não, são questões tão internas, são questões tão íntimas que por que você vai buscar as respostas para essas questões tão íntimas fora de você? E aí fica a primeira grande reflexão dessa história, né? Que quando você está buscando essas respostas, quando você já se colocou numa posição de indagar quem você realmente é e buscar a sua verdadeira essência, você já rompeu um limiar, que é, você já saiu da horizontalidade da vida. Não necessariamente saiu do sentido de se afastou dela, se retirou dela. Não, você continua vivendo ali, mas a sua consciência ela já não está mais presa ali. Você vive a materialidade, mas você não vive para a materialidade. Você já entendeu que existe uma verticalidade que supera essa horizontalidade. Então, você já rompeu um limiar. Você já não está mais vivendo aquilo que a massa, vamos dizer assim, está vivendo. Logo, você já não vê mais as coisas de maneira tão separada como você via antes. Não é algo mais... Não existe mais eu e o outro. Embora você ainda não tenha rompido completamente isso, porque você, para ter rompido completamente essa heresia da separatividade, você já teria que ter a resposta para quem você é, mas você já entende, você já começa a perceber, cara, eu e o outro não somos tão diferentes assim. O interno e o externo, na verdade, não são coisas tão distantes assim. Elas são muito mais próximas do que a gente imagina. Então esse tipo de pessoa que já compreendeu isso, é natural que ele vá buscar as respostas também na natureza, nas coisas que estão, entre muitas aspas, fora dele. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo também faz parte dele, não existe fora. E isso é muito a ideia da contemplação, né? Contemplar algo não é pensar sobre algo, contemplar algo não é simplesmente ficar olhando algo. Contemplar algo é se conectar com esse algo. Pode ser um jardim, pode ser um oceano, pode ser uma árvore, pode ser qualquer coisa. Pode ser um quadro. Quando você se conecta de fato com aquilo, onde não existe mais separação entre você e aquela coisa. E ao invés de você pensar sobre aquilo, aquilo pensa sobre você. E aí, de fato, você está contemplando. E a contemplação ela é fundamental dentro desse processo de autoconhecimento, que é esse primeiro momento que a história traz pra gente. E pegando muito do que o Patrick trouxe, essa busca por entender quem nós somos, por entender que o que está fora e o que está dentro na verdade é uma única coisa, como a história muito bem nos mostra, gera um estranhamento. Esse estranhamento dentro da história acontece por conta do vizinho, ou seja, acontece por um aspecto externo àquele homem que buscava sua identidade, mas a gente sabe que na nossa jornada para entender quem nós essencialmente somos, esse estranhamento acontece também muito dentro de nós. É claro que você
quando começa a agir de maneira diferente, de maneira a ter essa busca filosófica, as pessoas vão notar isso não necessariamente é algo ruim. Externamente, coisas positivas e coisas talvez não tão positivas assim cheguem até você. Mas internamente, naturalmente, aquelas suas partes que não querem deixar de existir, entre muitas aspas, vão começar a se movimentar. Isso gera incômodo, isso gera estranhamento, isso gera um certo descolamento daquela sua identidade inicial, porque de fato você entendeu que você não é aquela identidade, que você é alguma coisa a mais. Mas num segundo momento, esse desconforto, esse estranhamento é o que te dá força para continuar seguindo. É o que te dá força para continuar nesse caminho e talvez te dê inclusive as ferramentas necessárias para conseguir entender o que é de fato esse caminho. Então, diante do desconforto, do estranhamento, como eu disse, que a gente possa ter a sabedoria de entender que aquilo significa que nós de fato estamos caminhando em direção ao que nós queremos, ao que é sagrado, ao que nós verdadeiramente somos. É entender que você está rompendo com o status quo, né? Você está fazendo uma força contrária à força padrão. E quando você faz uma força contrária à força padrão, todos aqueles outros elementos vão fazer uma força contrária à sua. Vão querer voltar ao status quo, vão querer voltar àquele padrão. E esses elementos vão estar tanto fora como dentro, como você falou, porque no final de contas não existe fora e dentro. Então eles vão se manifestar nas outras pessoas, que vão se incomodar com aquele seu movimento de ruptura, né? Como assim você está rompendo com essa nossa realidade? Vão se incomodar com isso e vão querer trazer vão querer trazer aquilo para a normose que tinha antes e também as suas próprias questões internas que vão lutar também para voltar a ser aquilo que você era antes. E não deixar, né, ter a força de não deixar com que isso aconteça. Entender que isso faz parte, como o João disse, e saber tirar proveito disso. Saber entender que essas atribulações, vamos colocar assim, são sinais de que você está indo no caminho certo. E saber contorná-las e fazer com que elas compreendam que aquele caminho que você escolheu é um caminho sem volta, que você não vai simplesmente aquecer a vontade, ao desejo delas de retroceder e voltar à normose, mas que não, aquilo ali faz parte da sua jornada e aquilo ali você vai seguir. Não importa o que aconteça, doa a quem doer, entre muitas aspas, é fundamental para que você de fato consiga responder a pergunta que tanto angustia o buscador, mas que na verdade é a força motriz também que faz com que ele se caminhe sempre. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.